Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Um privilégio estar com você mais uma vez, celebrando a boa palavra de Deus. E como você sabe, nós estamos nesse mês de outubro, enquanto Quinta Igreja Assembleia de Deus, celebrando o escrito de Paulo aos Filipenses, e eu quero me servir desse texto ou continuar me servindo durante todo o mês. Hoje é quarta-feira. Convite a você estar conosco, celebrando a partir das 19 horas e 30 minutos até as 21 horas e 15, culto ao Senhor, palavra de Deus, propósito de oração, louvor ao Senhor. Estamos caminhando nesses dias com o propósito de escrever uma carta para Jesus, ou seja, de falar com Jesus não de forma verbal apenas, mas escrevendo também. Isso está sendo depositado em um certo local diante da igreja para o fim, penúltima quarta do ano, devolvermos aos irmãos e então termos um culto de testemunhos e podermos celebrar essa bênção de Deus. Filipenses capítulo 1, o versículo 6, o Paulo diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Tendo por certo isto mesmo, o quê? Que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. É muito importante que eu e você saibamos exatamente a quem servimos no mundo espiritual. O que estou falando para você chega a ser uma redundância para você que vive em Deus, que tem relacionamento com o Senhor. Eu sei que é, mas vamos pensar nesse versículo aqui, examinar, e é claro que sempre é algo de Deus para a gente ser despertado e para a gente ser aperfeiçoado, como o próprio versículo diz. Ele diz, tendo por certo isto mesmo. Quando ele diz tendo por certo, ele diz, não há dúvida, não há margem para dúvida. Então, a obra que Jesus Cristo fez, faz e fará na vida de todo aquele que se entregar a Ele é algo real, não é ilusório, não é uma fantasia, não é um conto de carochinha, é algo palpável, é algo tocável, é algo perceptível, é algo que a gente pode viver, não é algo ilusório, não chega a ser assim não é uma lenda, não é um torpor, não é algo que não existe. Ao contrário, a obra do Senhor na nossa vida é real. Jesus é real. Que maravilha! Existe um cântico antigo que diz, Deus é real. Deus é real. Só essa partezinha agora. Ele diz, tendo por certo isto mesmo o quê? Que aquele que em vós começou a boa obra. Quando ele fala aquele que em vós começou, ele está falando da pluralidade, do alcance do Evangelho de Cristo, da obra de Deus, que não está restringida ou restrita a um grupo, a uma pessoa, porque Deus não faz acepção de pessoas. Não há ninguém que tenha nascido para não ser salvo. Não há ninguém. Porque Jesus é específico em dizer que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, não para você, não para o homem, não para a mulher. Então, o princípio de obra de Deus é pleno na vida do ser humano. Se há alguém que deixou de alcançar ou não está alcançando ou não vai alcançar, não é por conta de acepção divina, mas é por conta de não aceitar, não recepcionar o propósito, não recepcionar o projeto. Vamos ao beabá? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aquele que não crer nele, a Bíblia diz, quem não crê no Filho de Deus não tem a vida. Mas quem crê no Filho de Deus tem a vida. Ele está falando de vida eterna e da vida abundante que Cristo veio trazer para cada um de nós. Uma vida transbordante. Então, aquele que em vós começou a boa obra. Então, eu tenho que compreender
quem começou essa obra na minha vida, quem está realizando esta obra na minha vida, a quem eu pertenço no mundo espiritual. Nós estamos vivendo uma balbúrdia política, uma guerra, de certa forma, de princípios. Há muitos irmãos preocupadíssimos, há muitos irmãos inquietos, há muitas pessoas inquietas, e eu não estou dizendo que não deva haver uma certa dose de inquietação. Não é isso que eu estou dizendo, e eu não estou associando a inquietação, a falta de inquietação, a ausência de inquietação com a ausência de interesse. Não é isso que estou dizendo. Eu estou dizendo que uma dose de inquietação, de preocupação, isso acontece na nossa vida em todos os aspectos, mas de uma forma tão desenfreada como está, ao mesmo tempo que nós proclamamos clamor, jejum, oração ao Senhor por conta do Brasil, parece que a gente não crê naquilo que a gente ora, porque acho que a igreja não orava então pelo Brasil, porque agora todo mundo está dizendo, vamos orar pelo Brasil. Então a gente não orava? Você não orava? Você nunca se preocupou em orar pelo governo, os governadores? Nunca se preocupou com isso? Se for um clamor a intensificar a oração, aí sim eu entendo. Agora um clamor à oração não compreendo. Enfim, é uma questão de propósito. E a Bíblia então diz que aquele que em nós começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Quando fala aquele que em vós ou em nós começou a boa obra, está falando no nosso encontro com o Senhor. Quando fala de aperfeiçoar essa obra que começou, está falando do nosso relacionamento crescente com Deus. Então, o primeiro estado é o nosso primeiro encontro, é quando nós estabelecemos, vamos servir ao Senhor. E nos arrependemos dos nossos pecados e nos convertemos. Ou seja, eu me arrependi de tudo que havia feito que não agradava ao Senhor, me converti, ou seja, agora não vou fazer mais. E isso é um estado de santidade, ou de declarar, de proclamar santo. Falei semana passada sobre isso. De proclamar-se santo, separado para Deus. Agora, esse aperfeiçoamento é um crescimento no relacionamento com Deus, que junto a esse crescimento se traduz, se diz santificação, um processo de santificação. Cada dia me achegando mais ao Senhor e cada dia assimilando mais o que Ele tem para mim. Eu e você precisamos fazer essa análise pessoal, nossa, interior, espírito, ser interior, a nossa alma, nosso pensamento, nossas imaginações, nossos alvos, nossos objetivos, físico, o nosso procedimento, o que realmente fazemos. É preciso que eu e você façamos essa análise sempre, a todo instante, a todo momento, para saber, porque nós precisamos saber se esse relacionamento com o Senhor é crescente ou não. Se alguém recepcionou a Cristo no coração, entregou-se ao Senhor, tem relacionamento com Ele e nada mudou na vida, nada mudou na prática, significa que é quase nulo a interferência, a comunicação, a presença de Deus na vida dessa pessoa. E se é quase nulo, significa que é algo que até começou, deu o pontapé inicial, como se diz, mas não prosseguiu, está estagnado. Então, como a gente sabe que no mundo espiritual, no nosso relacionamento, não há meio termo, ou nós somos de Cristo ou nós não somos. Segundo 2 Coríntios 5,17 diz, eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você declara-se de Cristo e em Cristo, as coisas velhas têm que ter passado. Tudo tem que ter sido feito novo. Do contrário, você não está em Cristo, eu não estou em Cristo. Então descobrimos, estamos em Cristo, muita coisa mudou.
eu já estou satisfeito com aquilo que está acontecendo na minha vida. Não, 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 não. Você pode ser o melhor crente num ajuntamento de 500 pessoas, você pode ser o que mais lê a Bíblia, mais ora, mais jejua, o mais consagrado ao Senhor. Quero lhe dizer que ainda falta muita coisa em você para ser feita. Por quê? Porque até o dia de Jesus Cristo, essa obra é aperfeiçoada na nossa vida. Então, vamos chegar à nossa realidade. Eu e você precisamos melhorar. E a gente tem quem nos ajude. É o Senhor, é o Pai Celestial, pela salvação em Cristo e a santificação do Espírito pela palavra, no Espírito pela palavra. Então, bem-vindo a essa realidade. É preciso que você medite nisso, é preciso que você pense nisso. Se os seus conceitos continuam aqueles mesmos antes do relacionamento com o Senhor, se a sua maneira de falar, se a verbalização, o colocar as palavras, se continua xingando, se continua pensando mal de todo mundo, desconfiando de todo mundo, inseguro, inquieto de uma forma crítica, então alguma coisa está errada. É preciso a gente se rever em Deus, ver-nos, é preciso. Um bom amigo é importante para essa cariação. Fulano, o que você vê em mim? Você me conhece há tantos anos, o que você vê que mudou em mim? Isso ajuda, sabia? Mas nada ajuda tanto do que perguntar para Deus. Senhor, eu estou caminhando contigo há tanto tempo, diz aí o período, e o que mudou em mim? Me revela, me mostra. E o que falta mudar? Quais são as áreas que o Senhor ainda quer tocar? E sabe o que vai acontecer? Você vai ter a revelação, você vai saber disso e o Espírito de Deus vai te ajudar. Uma oração sincera é básica e primordial para resolver esse assunto. Aquele que nós começou a boa obra irá aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Bem-vindo ao aperfeiçoamento. Um grande abraço, amém e graças a Deus.